pela TV Mundi, o programa Mulheres em Ação, pela TV Mundi, Mulheres em Ação, aqui com Berenice Bellato, e hoje fazendo a entrevista com a jovem mamãe Reidila Moraes dos Santos. Tudo bem, Reidila? Tudo bom. E você, assim, linda e maravilhosa, carioquíssima? Olha, eu sou alagoana e carioca. Como que é ser alagoana e carioca? Na verdade, eu nasci em Alagoas, Maceió, Alagoas. E moro aqui no Rio já há 21 anos. Então eu já me sinto carioca. Já está nos S's e nos R's? Mais ou menos. Reidila, nós sempre no Mulheres em Ação, a gente conta a história das mulheres que ficam um tempo quase que omissas e de repente elas reagem e dão a volta para cima. Você tem uma história maravilhosa de vida. Tenho. Que você poderia nos passar assim para que a gente possa sentir também de mais uma mulher a força e a vontade de viver? Olha, na verdade, eu tive a infância muito triste, mas sempre fui alegre, né? Eu não levava assim nada assim, tudo eu levava assim por esporte, não ficava assim triste assim nos cantos, sabe? Eu tentava assim aprender a lidar com a situação difícil. E daí assim, na faixa assim dos meus 9 anos, né, que eu aprendi assim, porque criança assim de 7 anos não pensa muito, não tem aquele pensamento, né, de ver as coisas assim ruim. Então assim, a partir dos meus 9 anos, eu via coisas assim absurdas assim com a minha mãe entre meus pais, né? Porque eu tive uma infância assim, meu pai era alcoólatra, né? Não sei se ele se drogava, mas ele parecia se drogar, mas eu não sei. Eu sabia assim que ele bebia muito. Então assim, ele chegava em casa bêbado, chegava batendo na minha mãe, né? Você assistia todas as cenas? Todas as cenas. Uhum. E a minha mãe era uma pessoa assim guerreira, uma mulher guerreira, honesta. Minha mãe nunca traiu meu pai, minha mãe era muito assim honesta, batalhadora. E foi uma infância assim, eu e os meus 2 irmãos, né, que somos 3 filhos, né? E eu e os meus 2 irmãos assistia tudo. E isso acontecia geralmente só finais de semana, parecia até teatro, né? Parecia uma cena. Todo final de semana ele fazia uma cena. Aí tá, e quando assim, eu crescendo, vendo aquilo, né, e eu falava assim pra mim mesmo, quando eu crescer, eu nunca que eu vou casar com um homem que tenha nenhum vício. Jamais que eu vou casar, eu coloquei isso na cabeça, que eu nunca que eu ia namorar com um homem que fuma, que bebe, que use nenhum tipo de droga. Né, pra não ter meus filhos não acontecer isso, porque isso aí fiquei com trauma pro resto da minha vida, né. Aí daí, tá, aí ele começou a espancar minha mãe, eu fui crescendo vendo aquilo ali e tal. Aí eu falava assim, eu fui crescendo, assim, quando eu completei meus 11 anos, né, de idade, e meus 2 irmãos na época minha irmã tinha 15 e o meu irmão tinha 17. E daí a gente dava conselho para minha mãe, porque a minha mãe não dependia do meu pai para nada. Ela praticamente assumia a casa. Na verdade, ela sustentava a casa e ainda comprava as coisas para o meu pai, roupa, sapato. Quer dizer que ela era uma batalhadora. Batalhadora. Ela trabalhava, ela sustentava, ela trazia grana e ainda sustentava um alcoólatra. Um alcoólatra. E esse alcoólatra, por amor a ela, batia. Batia. Mais uma vez nesse programa Mulheres em Ação, mulheres que apanham dos maridos. E daí meu pai, ele trabalhava, né? Mas aí o dinheiro dele não existia para a família. O dinheiro dele ele recebia no sábado, ele passava 2 dias fora de casa. E daí minha mãe tinha que ralar. Minha mãe era formada, professora de português, né? E daí a minha mãe falava assim, não, meu filho, nunca que eu vou deixar faltar nada para vocês. E sempre a gente teve tudo do bom e do melhor, porque a minha mãe corria atrás. A minha mãe, ela ensinava no colégio no Santa Mônica, que é muito conhecido lá em Maceió. Ela ensinava no colégio, né, particular Santa Mônica. Ela não ganhava muito bem, mas dava para sustentar assim, os 3 filhos dela, né? E sempre comprou assim tudo do bom e do melhor pra gente. Nunca deixou faltar nada para os 3 filhos dela. E daí a minha mãe sempre batalhadeira, assim, no dia das folgas dela, assim, final de semana, que ela ficava em casa, no sábado e no domingo, ela saía para vender uma roupa, vender um sapato, vender perfume da Natura. Ela corria atrás para ganhar um dinheirinho a mais, para dar uma situação melhor para a gente, né, para os filhos dela.
E daí o meu pai, ele nem... Quando a minha mãe não podia confiar no meu pai, ele roubava a minha mãe também. Minha mãe, assim, ela fazia compra na época, assim, de roupas, né? Numa loja, numa fábrica que tem lá em Maceió, que se chamava a fábrica do Mascarte, o nome assim, que eu não lembro muito, eu era muito pequena. E daí minha mãe ia fazer compra alta, minha mãe comprava assim, compra de 6 mil reais, e daí ela não tinha dinheiro para pagar à vista, ela fazia um cheque para pagar, e daí meu pai roubava minha mãe. Minha mãe ficava igual uma louca, ela colocava o dinheiro num lugar, colocava o cheque num lugar, meu pai ia lá, quando a minha mãe ia ver, não tinha o dinheiro, ele sumia com o dinheiro, e daí a minha mãe ia pedir satisfação a ele começava, já vinha transformado, quando ele bebia, ele se transformava. Pois é, e todos os homens aqui no nosso programa Mulheres em Ação, que na verdade se drogam e se transformam. E isso a gente vai continuar falando no próximo bloco, aqui no Mulheres em Ação. Até daqui a pouco.